Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979 de 2020, altera as leis 8.213 de 91, 10.101 de 2000, 12.546 de 2011, 10.865 de 2004 e 8.177 de 91 e da outras providências. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979 de 2020. Capítulo 2, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Seção 1, da instituição, dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Artigo 2º. Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei e com os seguintes objetivos. 1. Preservar o emprego e a renda. 2. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E 3. Reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. Artigo 3º. São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 1. O pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. 2. A redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. Aqui, Maria, é bom a gente ficar atento que, veja, a redução da jornada do trabalho tem que ser proporcional à redução do salário, ou melhor, invertendo, a redução do salário deve ser proporcional à redução da jornada de trabalho. Porque imagina, você reduz o salário em 50%, mas reduz a jornada de trabalho em apenas 30%. O empregado iria estar trabalhando 20% gratuitamente, ok? E a suspensão do contrato de trabalho, ela vai ser apenas temporária. Por que vai ser suspensão? Porque não vai haver trabalho prestado e nem contraprestação, que é o pagamento por parte do empregador. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Capítulo 4º. Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais realizados no país. Seção 2. Do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Artigo 5º. Fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda a ser pago nas seguintes hipóteses. Vide Lei 14.058 de 2020. Estabelece a operacionalização do pagamento do benefício emergencial. 1. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. E 2. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União.
Parágrafo 2º, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições. 1. O empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contado da data da celebração do acordo. 2. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o inciso 1 deste parágrafo. E 3. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago exclusivamente enquanto durar a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 3º. Caso a informação de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo não seja prestada no prazo previsto no referido dispositivo, 1. O empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e do salário ou à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até que a informação seja prestada. 2. A data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. E 3. A primeira parcela, observado o disposto no inciso 2 deste parágrafo, será paga no prazo de 30 dias, contado da data em que a informação tiver sido efetivamente prestada. Então, é importante fazer uma tabelinha com esses prazos e com os respectivos dias de início da contagem, né? Parágrafo 4º. O ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de 1. Transmissão das informações e das comunicações pelo empregador e 2. Concessão e pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Parágrafo 5º. O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7.998 de 1990, no momento de eventual dispensa. Parágrafo 6º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Eu sempre gosto de ressaltar que esse termo, né, dispensa, por quê? Demissão, quem comunica é o empregado, é um direito potestativo do empregado se demitir, né? Então não é nem um pedido. Quando o empregador dispensa, ele não está demitindo, ele está dispensando. Diferente do ramo administrativo, no qual a demissão é uma penalidade. Então, no dia a dia, a gente mistura tudo, chama de demissão. Mas demissão é quando o empregado comunica a sua demissão. Então, corretamente aqui é usado o termo dispensa. Parágrafo 7º. Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda pagam indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplicará o disposto na Lei 6830 de 1980 para execução judicial, Lei de Execução Fiscal. Artigo 6º. O valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do artigo 5º da Lei 7998/90, observadas as seguintes disposições. 1. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e do salário, será calculado aplicando-se sobre a base do cálculo o percentual de redução. E 2. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal A, equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do artigo 8º desta lei, ou B, equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, na hipótese prevista no artigo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º.
O benefício emergencial de preservação de emprego e de renda será pago ao empregado independentemente do 1. Cumprimento de qualquer período aquisitivo. 2. Tempo de vínculo empregatício. 3. Número de salários recebidos. Parágrafo 2º. O benefício emergencial de preservação de emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja 1. Ocupando cargo ou emprego público, ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandato eletivo. Ou 2. Em gozo a de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8.213/91. B. Do seguro-desemprego, em quaisquer, deveria ser em quaisquer, né? Mas ela bota em qualquer de suas modalidades. E C. Da Bolsa de Qualificação Profissional, de que trata o artigo 2º-A da Lei 7998/90. Parágrafo 3º. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber, cumulativamente, um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do artigo 18 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 18, se houver vínculo na modalidade contrato intermitente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Parágrafo 4º. Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. Seção 3. Da redução proporcional da jornada de trabalho e salário. Artigo 7º. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º desta lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada e do salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, observado os seguintes requisitos, vide decreto 14.022 de 2020. 1. Preservação do valor do salário hora de trabalho. 2. Pactuação, conforme o disposto nos artigos 11 e 12 desta lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador. E 3. Na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos, e a redução da jornada de trabalho e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais. A, 25%, B, 50% e C, 70%. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado da 1. Cessação do estado de calamidade pública. 2. Data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado. Ou 3. Data de comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Parágrafo 2º. Durante o período de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, a contribuição de que tratam o artigo 20 da Lei 8.212/91 e o artigo 28 da Emenda Constitucional 103/2019 poderá ser complementada na forma do artigo 20 desta lei. Parágrafo 3º. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário previsto no caput desse artigo, na forma do regulamento. Seção 4. Da suspensão temporária do contrato de trabalho. Artigo 8º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei,
O empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 dias, fracionável em 2 períodos de até 30 dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo. De decreto 14.022 de 2020. Parágrafo 1º. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme disposto nos artigos 11 e 12 desta lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador. Eu troquei, né? Ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta de acordo, nesta última hipótese, ser encaminhada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Parágrafo 2º. Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado, inciso 1, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador a seus empregados. Inciso 2, ficará autorizado a contribuir para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, na forma do artigo 20 desta lei. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contados da 1. Cessação do estado de calamidade pública. 2. Data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão pactuado. Ou 3. Data de comunicação do empregador, que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. Parágrafo 4º. Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho. O empregador estará sujeito a 1. Ao pagamento imediato da remuneração dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo o período. 2. As penalidades previstas na legislação em vigor. E 3. As sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 5º. A empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o disposto no artigo 9º, neste artigo e no artigo 9º desta lei. Parágrafo 6º. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo da suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput desse artigo, na forma do regulamento.